Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Leonardo, seu canal Resenhas e Recomendações. E hoje a gente volta aqui para falar desse livrinho aqui, O Amor Curvo, do Daniel Gil, que é um livro de poesias. E como sempre a gente vai começar falando do autor e depois a gente vai passar para o livro, certo? Daniel Gil nasce em 1981, dia 29 de maio de 1981, inclusive, logo é aniversário dele. E ele é doutor em literatura brasileira pela UFRJ. Se não me engano, ele é secretário também da editora da UFRJ e, evidentemente, é poeta. E trabalhou também na coleção e publicação de inéditos do Vinícius de Moraes, tá? Então, ele é alguém importante dentro aí da nossa literatura, não só como autor, mas também como alguém que trabalhou na obra de outros autores, né? Ainda mais de um grande autor como o próprio Vinícius. Tá, essa resenha aqui vai ser breve e vamos à obra agora. Essa obra aqui, O Amor Curvo, tá, ela foi publicada pela editora 8,5 em 2018, com ilustrações do Felipe Stefani no livro inteiro. Tá, é um livro curto, é um livro aqui de 63 páginas, se eu não estou enganado. Isso, 63 páginas. E ele tem uma estrutura bastante simples. Os poemas eles não têm título. Quer dizer, na verdade eles têm, só que eles são intitulados de A Z. Então, poema A, poema B, C, D. E em alguns casos, em alguns poemas, o título do poema, a letra do poema, o modo como o poema é construído vai estar dado já na própria estrutura. Ou, por exemplo, na primeira letra do primeiro verso, algo do tipo. Tá? Aqui tem um prefácio também de, do Godofredo de Oliveira Neto, tá? Que esclarece aqui algumas coisas a respeito dessa obra. Inclusive, aqui atrás tem um dos poemas. Ó. Sono, duas borboletas pousadas em teu rosto. Suas asas se acalmam desaceleradamente. Que é um dos poemas que eu conheço esse livro aqui. Inclusive, para minha alegria, esse aqui é um exemplar que eu tenho, autografado, que me foi dado de presente aí pelo próprio autor e pelo qual eu agradeço muito. Mas eu não vou falar desse livro exatamente, né? Obviamente, porque o autor é meu amigo, porque eu ganhei esse exemplar autografado há muito tempo, mas porque foi uma leitura muito surpreendente. Esse livro aqui, que se chama Por Curvo, ele vai tratar justamente do amor nas suas diversas dimensões. Tanto o amor romântico, quanto o amor não correspondido, o amor da questão de pele sexual, o amor de ausência, o amor de memória, enfim. Em cada um desses poemas aqui ele vai tratando desses assuntos, tá? E alguns desses poemas aqui são, pelo menos para mim, né, muito bons. E aliás, uma coisa que aconteceu foi que eu fui lendo alguns desses poemas aqui aos poucos ao longo dos anos, desde que eu recebi o livro. E quando eu terminei a leitura, eu li semana passada, ele inteiro de cabo a rabo, eu fiquei com aquela impressão, um tanto feliz ou quanto triste, né? Eu fiquei com aquele sentimento de que, por que eu não li isso aqui antes? Isso realmente é muito bom, isso aqui é muito bom. O Daniel, ele consegue escrever coisas, alguns versos muito bonitos, muito bem construídos, e no entanto relativamente simples. Não tem nenhuma temática aqui que seja, né, que você precise de grande erudição, de muita cultura para entender do que ele está falando. E eu acho que isso é importante num certo sentido, porque é muito da poesia que se fez no século passado e que se faz ainda hoje. Isso é muito natural, talvez seja muito natural. Quer que o sujeito ele tenha uma bagagem literária para que ele possa compreender aquilo que ele está lendo. É interessante, é importante, mas também eu acho importante que se faça poesia e literatura de um modo geral, que o sujeito possa simplesmente bater o olho, ler aquilo e compreender com alguma profundidade. Né? O primeiro poema que eu gostaria de citar aqui, obviamente, é o poema que é a letra A. Inclusive, eu gosto muito de uma imagem aqui nesse poema, que é um poema curto, inclusive. É um poema aqui de 8 versos, né? Muito simples. E é assim, novamente amanhã se enrosca no quarto.
A luz do azul acende os vidros. Venho ter com a fidelidade entre o mar e o sol. Morrem juntos, nascem juntos. Eu gosto muito dessa imagem aqui do a luz azul acende os vidros. Gosto muito, foi a primeira coisa que me surpreendeu nessa leitura aqui quando eu peguei o livro pela primeira vez. Essa imagem, a luz azul acende os vidros. Eu simplesmente gostei. E já deu para perceber que aqui a gente teria uma leitura promissora. Alguns poemas aqui eles são um pouco mais longos. Tá? Esse primeiro aqui é composto aqui de 4 dísticos, mas você vai ter que, por exemplo, alguns poemas, como por exemplo o B, que são um pouco mais longos, tá? E outros serão ainda, talvez aqui, com certeza, na verdade, maiores. Esse poema que eu dei, eu acho até ele engraçado. Ele é um soneto e fala justamente aqui da questão do amor não correspondido. Eu vou ler aqui só o primeiro quarteto aqui para vocês, que diz assim: minha amiga, não chame o seu amigo de amigo. Antes dele uma facada no abdômen e tire fora o seu umbigo. Mais amigo é palavra atormentada. E é mesmo. E aqui, segue aqui mais uma já ilustração do Felipe Stefani. Tá? Aqui também vou falar aqui para vocês também aqui de outros 2 poemas que me agradaram muito. Tá? Que são o poema L. Eu vou ler aqui também a primeira estrofe para vocês. O poema L é dar de galocha no ouro. As chances de Philip Pirrip por alto eram baixíssimas e descabidas um pouco. Ou Estela virava outro, ou seria um outro Pirrip. E daí vai continuando a um poema grande. Tá? E também aqui a gente vai ter o poema letra O, título O, que está entre os meus favoritos também. E começa aqui com uma epígrafe da Adélia Prado. Amo sua matéria, fauna e flora e seu poder de perecer. Aqui é a Adélia Prado. Ele segue aqui no poema O. Vou ler inteiro para vocês. O doce asfalto onde pisa meu instante, esse instante onde piso e o outro adiante. Doce lume disperso e prisioneiro, mais duradouro que o maior isqueiro, baba de uma doçura tão distante, que domar a ela cabe o rio inteiro. Ciscos em meu espaço, cheiro, do mundo e música perseverante, da ausência, da saudade, da longura, essa presença apetecível, mas nunca de matéria que não dura. Te amo com a memória imperecível. E aqui, essa ilustração aqui, muito bonita do Felipe Stefani, vem logo adiante. E aqui, para não alongar mais essa resenha, eu vou ler aqui meu poema favorito desse livro, que é o poema Z, tá? Que fala justamente da questão da ausência, da saudade. E diz assim: ao crestar o céu, a noite se alastra. Tudo é substituído. O sol verde das folhas pela paura dos troncos, o barulho das borboletas pelo silêncio dos uivos, a sombra pelo vulto, a dor pelo sono. Cai a cor do chão, laminada sob a lua. Mas o mar não. Tudo é substituído menos o mar que morre, que desenha um nada entre a espuma e a espátula do horizonte. O aposento de um filho perdido é seu lugar vazio, deitado na noite. Aliás, esse finalzinho aqui me lembrou um pouquinho do ritmo de daquele poema do Manuel Bandeira, cujo nome acabou de me escapar, mas que depois provavelmente eu vou dizer aqui no Instagram não é errado. Tá? Daquele que ele fala do profundamente do Manuel Bandeira, em que ele fala que os parentes dele, que a mãe, que a tia Totônia, que a irmã, que o pai, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Enfim, essa é a resenha. Tá? Esse é o livro O Amor Curvo, do Daniel Gil. Daniel Gil é seguramente um dos grandes poetas aí dessa geração que vem publicando desde 2010, ou desde mais ou menos um pouco antes de 2010, mas principalmente de 2010 para cá. E que vem fazendo um grande bem aí a nossa poesia. E espero que publique mais também, tá bom?
Então essa foi a resenha de hoje, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Não é Instagram literário, tá? Mas de vez em quando eu posto poemas, posto trechos de livros, coisas que eu li, enfim, as músicas que eu ouço, enfim, a minha vida diária ali, tá certo? Então é isso, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês, espero que vocês gostem. Tchau, tchau.